Bom dia a todos e a todas. Agora já no horário programado, para a gente começar esse novo webinar, Mercado de Carbono e Panorama Atual. A gente vem, nós do SESCOM, nesse mês de agosto, temos aí, uma vez por semana, apresentado as discussões em relação ao mercado de carbono no Brasil. Semana passada a gente já teve um primeiro webinar com o Yuri, né, e a presença da doutora Rebeca também. E hoje, dando sequência a essas discussões, temos também, além da Rebeca conosco, o Rafael Belleroni e o Rafael dos Santos, que são sócios do escritório, e eu vou fazer a apresentação deles especificamente. A ideia do SESCOM Barrier, através da área específica de ESG e impacto, desenvolver cada vez mais as oportunidades e conhecimentos em relação às discussões de inúmeras áreas, em específico, durante esse mês foi escolhido o mercado de carbono, sabedores aí do desenvolvimento cada vez maior dessas discussões em relação ao mercado de carbono, mas também em relação a outras discussões para alcançar, de fato, as mudanças climáticas ou frear as mudanças climáticas, sabedores que isso tem se tornado cada vez mais importante, não só em razão do período anterior que vivemos, mas também a gente vem numa crescente em relação a essa preocupação e o desenvolvimento disso tem sido cada vez mais incentivado não apenas por entidades governamentais, mas pelo próprio mercado. O próprio mercado cada vez mais exige isso. E na semana passada a gente já falou um pouco sobre como gerar esses créditos de carbono, né, como fazer os compromissos que foram assumidos e assim também o desenvolvimento de como fazer a coisa de fato acontecer. Então eu convido a vocês, peço aí para a organização colocar no chat o link em relação ao webinar da semana passada, que foi um webinar muito legal, em que a gente discute a questão do CO2 equivalente, a questão de linha de base, os meios que se pode fazer o crédito de carbono e a evolução que se teve em relação a projetos que inicialmente poderiam não ser considerados como geradores de crédito de carbono, mas com evolução específica do mercado, a gente vê REDs e outros mais sendo admitidos como tal, fazendo com que tenhamos aí talvez inúmeras oportunidades de geração desse crédito de carbono e, obviamente, uma discussão em relação à regulamentação que deve acontecer, a regulação do mercado de carbono no país, mas o desenvolvimento disso cada vez maior. Então, essa é a pretensão do SESCOM Barrier, nesse mês de agosto, fazer essa discussão de mercado de carbono, e estamos à disposição de todos para fazer esses debates, para fazer essas discussões, separando aí esses webinars ao longo do mês de agosto. Semana que vem tem mais um também, salvo engano, no dia 18, para que possamos novamente desenvolver novas discussões, novas temáticas quanto a isso. Hoje eu fico muito lisonjeado de estar aqui junto com essas pessoas, tanto com a Rebeca, quanto o Rafael Belleroni, quanto o Rafael dos Santos, para que a gente faça esse debate quanto às discussões. Vou apresentar, então, os nossos palestrantes, que são Rafael Belleroni. Rafael Belleroni, ele é o nosso sócio aqui do SESCOM Barrier, com uma atuação direta nas áreas de óleo e gás, infraestrutura e project finance, ESG, impacto, bancário, financeiro, falências e recuperação. Ele tem a sua formação pela UERJ, com especialização em Direito de Petróleo e Gás Natural, mestre em Direito pela University of Chicago Law School e também mestre em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Tem larga experiência nessas discussões em relação a ESG de impacto e é um dos nossos heads para essa discussão. Rafael dos Santos está conosco na área tributária, ele tem a sua formação também na UERJ, ele é mestre em Direito pela Queen Mary University of London e tem representado clientes nacionais e internacionais nas discussões fiscais e tributárias relativas a inúmeras
inúmeros debates e inúmeros setores, e obviamente que está conosco junto sobre essas discussões de ESG e impacto, e principalmente também aí no mercado de carbono. E, novamente, Rebeca conosco, nossa associada da área de meio ambiente, que tem feito um trabalho muito bom de desenvolvimento dessas discussões de mercado de carbono com inúmeros clientes junto à área ambiental do escritório. E quem vos fala, Maurício Peregrino, sócio também da área de meio ambiente do escritório Sescom Barrier. Estamos aqui para fazer esses debates com vocês, que sempre nos enriquecem. Então, obrigado pela presença de vocês e comecemos, portanto, o nosso webinar. Vou passar a palavra, então, à Rebeca, inicialmente. Obrigado. Obrigada, Maurício. Bom dia a todos. Um prazer recebê-los aqui com a gente nesse webinar. O Maurício, acho que ele não mencionou, mas a gente vai ter um sotaque carioca aqui nesse webinar, porque os dois palestrantes aqui são do nosso escritório no Rio. Então, a gente vai mudar aqui um pouquinho o sotaque nessas discussões hoje. Hoje eu estou numa posição muito confortável aqui como moderadora, então vou fazer as perguntas difíceis para o Rafael, para o Balerone e para o Santos. Então, me ajudem com isso também. Convido a todos aqui da plateia a mandarem perguntas. Nós já analisamos as perguntas que foram enviadas no momento da inscrição por alguns dos participantes. Então, essas perguntas já serão endereçadas aqui no bate-papo, mas à medida que forem surgindo novas, e que forem novas inquietudes, aí, por favor, nos mandem aqui, quem está pelo Webex, aqui pela ferramenta de bate-papo, no YouTube também dá para mandar os comentários, e me ajudem aqui, então, a fazer essa sabatina aqui dos temas. A série de hoje, né, o título dela é Panorama Atual do Mercado de Carbono, porque hoje o que a gente tem no Brasil é o RenovaBio, né, que é uma política pública que o Balerone vai falar um pouquinho mais para frente para a gente, para delimitar e para descrever bem, mas hoje a gente pode dizer que é o único mercado regulado relacionado a essa parte de descarbonização que a gente tem no Brasil, e a gente vai tratar também dos aspectos tributários, aspectos contábeis relacionados a todas essas transações envolvendo aí venda e compra dos créditos de carbono, porque é o assunto aí que mais chama atenção, né? A gente fez uma enquete nas redes sociais do escritório para tratar desse webinar, para a gente conseguir endereçar realmente aí os tópicos mais relevantes, os que despertam mais interesses dos nossos clientes, dos nossos parceiros aqui no escritório. E a parte de tributação ganhou de longe, assim, então todo mundo interessado em saber qual é o tratamento tributário realmente desses ativos ambientais. Então, sem mais delongas aqui, eu vou passar a palavra para o Rafael Santos. Rafael, se você puder começar explicando para a gente aqui qual a classificação dos créditos de carbono do ponto de vista contábil, eu acho que ia ser legal. Só para fazer aqui um adendo, esqueci de falar no comecinho. A gente teve agora em maio, né, um decreto lançando as bases para o mercado regulado de carbono no Brasil, é o decreto 11075, que muito aguardado, né? É um decreto regulamentar aqui, ele se antecipou ao projeto de lei que vem, que está em tramitação no Congresso para regulação desse mercado, e ele inovou trazendo um conceito de crédito de carbono. Então, eu vou começar aqui a participação pedindo para o Rafael, por favor, falar um pouco desse conceito para a gente saber se ele está alinhado com o entendimento, com a natureza jurídica dos créditos de carbono e com o entendimento contábil desse tipo de ativo. E aí, só para passar aqui para todos, não sei se todos estão familiarizados com o tema, mas o decreto ele vai conceituar os créditos de carbono como ativo financeiro, ambiental, transferível e representativo de redução ou remoção de uma tonelada de carbono equivalente que tenha sido reconhecido e emitido como crédito no mercado voluntário ou regulado. Então, ele coloca o crédito de carbono como ativo financeiro. E, Rafael, então, o crédito de carbono é um ativo financeiro ou não, do ponto de vista contábil?
Em primeiro lugar, bom dia a todos. É um prazer aí separar um tempinho aí para falar sobre esse tema, né, que está tão em voga, né? E acho que aí, Rebeca, começando a resposta, assim, sem conseguir ajudar muito, né? Acho que esse é um tema que hoje mais pairam dúvidas do que existem certezas, né? E a próprio decreto aí que você mencionou, ele acabou colocando um pouco mais aí de dúvida na cabeça de todos quando ele se referiu aí ao crédito carbono como um ativo financeiro, né? Não é uma exclusividade do Brasil, tá? Essa dificuldade de classificar. Hoje, acho que o ponto de partida, né, quando a gente pensa nos efeitos contábeis e fiscais, né, de qualquer transação, de qualquer ativo, né, a gente tentar identificar a natureza jurídica, né, daquele bem. Então, acho que o primeiro ponto, isso é, não só aqui como fora, né, discute-se muito qual é a natureza jurídica, né, do crédito de carbono, né? Ele é uma commodity, né? Ele é um serviço, né? Ele é um ativo financeiro, ele é um ativo intangível, ele é uma moeda verde. Então, a gente tem aí diversas possibilidades, argumentos a favor e contra, e muita gente falando sobre o tema. Basicamente, como assim, eu enxergo um pouco essa questão, tá? Até para a gente não transformar isso aqui em algo longo e muito doutrinário, né? Hoje, quando você olha da perspectiva contábil, tá, você não tem ainda uma definição, dependendo do auditor, ele pode tender a um caminho ou outro, né? Não tem uma definição que seja aplicável de forma geral, tá? Mas o que a gente vê é que a discussão ela fica entre você dar o tratamento de ativo financeiro ou de um ativo intangível, né? E aí, do ponto de vista prático e conceitual, existem elementos que tendem a um lado do ativo intangível. Eu vou explicar por quê, né? Via de regra, né, quando você pensa num ativo financeiro para fins contábeis, né, você tem um elemento importante de caracterização dele, que é a existência de uma contraparte, né? O que eu quero dizer com isso? Né? Basicamente você tem um devedor do outro lado, né? Quando você olha para o crédito de carbono, ele na verdade é um título, né, representativo ali da redução da emissão, né, em que no momento da emissão, da certificação dele, você não tem um recebível contra alguém, você não tem uma operação em que haja uma contraparte, né? Então isso é uma característica importante aí quando você olha da perspectiva contábil, né, para não enxergar isso como ativo financeiro. Além disso, né, a própria, como efeito da classificação, né, como ativo financeiro, a gente estaria obrigado aí a marcar esse ativo a valor justo, né, que parece ser algo que não faria tanto sentido, inclusive imaginando o mercado voluntário, né? Então, a classificação como ativo financeiro, eu tenho pessoalmente aí as minhas críticas. Quando você olha para o próprio texto do projeto de lei que hoje, né, tramita aí e traz mais esclarecimentos, né, sobre o crédito de carbono, ali já há uma nova, né, classificação como um ativo intangível, né? E aí, por que um ativo intangível, né? Porque basicamente, né, a gente está falando de um bem aí incorpóreo, um direito, né, que é fungível, que é passível, né, ser transacionado, e aí até a gente sabe que tudo aquilo que não é classificável, né, como em outro local, ele vira um intangível, né, até por falta de classificação. Então, hoje eu diria que, assim, de forma geral, do ponto de vista contábil, né, e acho que também vou entrar depois nas questões fiscais, né, a gente tende aí a olhar para o crédito de carbono como um ativo intangível, e aí, do ponto de vista contábil, isso gera até um pouco mais de flexibilidade, porque basicamente você pode registrar aí ele no balanço pelo custo, né, que efetivamente você incorre, não há necessidade de marcação a valor justo, e aí vira um bem do seu ativo, a princípio, do seu ativo não circulante. Bom, colocado essa questão contábil primeiro, né, aí a gente entra no desafio maior, que é falar um pouco sobre a tributação, né?
infelizmente, esse é um tema que a gente ainda também não tem um posicionamento claro, né, da Receita Federal, né, e tudo indica que até que haja, né, de fato, a edição de uma lei, né, a gente viva num cenário de total incerteza. Em 2009, né, a Receita Federal se manifestou sobre o crédito de carbono. São soluções de consulta não vinculantes, cujo entendimento é bastante contraditório, tá? Em essência, né, a Receita Federal ela entendeu que quando você transaciona com crédito de carbono, você estaria tendo uma cessão de direitos, né? Então, aí, quando ela analisou isso para fins de imposto de renda, ela falou, olha, era uma operação no lucro presumido, né? Então, ela falava, olha, vou aplicar o coeficiente de presunção do lucro de uma cessão de direitos. E aí, na mesma solução de consulta, quando ela foi falar de PIS/COFINS, ela falou, olha, mas eu considero que para PIS/COFINS isso é serviço. Então, a própria Receita Federal, ela, quando emitiu a primeira opinião sobre o tema, ela foi totalmente contraditória ao dar duas naturezas distintas para uma mesma transação. Então, assim, hoje eu quero chegar com isso, né? O que a gente tem hoje de posicionamento histórico aí da Receita Federal será superado, tá? Porque são posicionamentos que são, inclusive, contraditórios entre si. Então, hoje, o que basicamente se discute no mercado, né, de possibilidades, é você olhar para a tributação do crédito de carbono como um ativo intangível, né, ou como um ativo financeiro. E aí, quais que seriam as grandes diferenças entre eles, né? Quando a gente olha para uma operação de cessão de intangível, né, para fins de imposto de renda, né, e contribuição social sobre o lucro, né, você tributa, né, a diferença entre o produto da venda, né, o produto da cessão do crédito de carbono e o respectivo custo, né, alíquota de 34%. No lucro real não há grandes dificuldades aqui hoje de entendimento. O ponto começa a ficar um pouco controverso quando a gente pensa no PIS/COFINS, tá? Porque a gente tem uma regra, né, de isenção de PIS/COFINS quando você transaciona ativo não circulante, inclusive ativos intangíveis. Então, aí a primeira questão que surge é a gente vai estar classificado na contabilidade como um ativo não circulante, né? E estando classificado como tal, a gente efetivamente vai dar esse tratamento, né? E aí um ponto que também aí toca na posição anterior da Receita Federal, né? Que em geral, quando a gente fala de venda de intangível, usualmente a gente está falando de operações que são de ativos não circulantes, aí sujeitos a grande capital. E a Receita Federal adotou o entendimento no passado que isso seria receita bruta, tal qual uma atividade operacional aí da pessoa jurídica. Então, esse tipo de classificação, né, ela pode aí ensejar bastante dúvida para fins de PIS/COFINS. Há quem discuta também, né, no mercado, a possibilidade de imunidade do PIS/COFINS quando o adquirente do crédito de carbono é um estrangeiro, né? Isso na tentativa de equiparação a uma operação de exportação, né? Esse é um ponto que também gera bastante controvérsia, né? Porque a legislação do PIS/COFINS, quando ela internalizou, né, a previsão de imunidade constitucional, ela usou a terminologia para bens ou serviços, né? Então fica a dúvida se nesse caso a gente conseguiria enquadrar ou não, né? Tratar-se da cessão de um direito. Então, fazendo aqui uma recapitulação rápida, quando a gente olha aí para o tratamento como um ativo intangível, né? O produto aí da cessão está sujeito a IRCS 34, com possibilidade aí de um caminho para não incidência do PIS/COFINS, e por tratar-se de um direito, não há discussão sobre incidência de ISS ou ICMS. Por outro lado, né, caso, né, prevaleça no tempo o entendimento de que a gente estaria falando aí de um ativo financeiro, né, basicamente a diferença também reside na incidência do PIS/COFINS, né? O produto aí
né, a alienação de um ativo financeiro seria tratado como uma receita financeira, que aí sim estaria sujeita a PiscoFins 465, né? Então, seria aí uma diferença, tributação de RCS, a base de cálculo é chamada de rendimento líquido, mas na prática resulta no mesmo resultado, que você pode se aproveitar do custo. Então, essa seria aí talvez o downside aí fiscal de você ter uma tributação como ativo financeiro, que, de novo, não me parece a mais adequada. Um outro ponto importante que a gente também vê essa discussão, e que até no caso da CBIO, que depois a gente vai tratar, a legislação não regulou, né? Diz respeito da perspectiva do comprador, né? Como tratar o custo, né, incorrido na aquisição de crédito de carbono, né? Muito embora aí não haja nenhuma previsão, né? Parece que a lógica seria sim, né, da perspectiva do comprador, poder tratar isso como uma despesa dedutível, tá? Para o fim de imposto de renda e contribuição social. Isso faz parte do desenvolvimento do negócio. Não há por que entender que não seria possível deduzir essa despesa. Então, acho que hoje, né, quando a gente olha aí para o cenário da tributação do carbono, né, acho que a gente ainda navega aí por um ambiente muito ainda incipiente, né, um posicionamento da Receita histórico que é totalmente contraditório, né, há dúvidas contábeis, né, há dúvidas de como a própria legislação poderá tentar ela própria atribuir uma natureza jurídica ao crédito de carbono, né? A gente viu a Rebeca falando do decreto usando o termo ativo financeiro, projeto de lei usando ativo intangível, né? Então, acho que hoje ainda pairam mais dúvidas do que certezas, e esperar para ver se a legislação sobre o tema também trará aí disposições fiscais um pouco mais claras, para pelo menos dirimir algumas das dúvidas, né? A gente sabe que no Brasil nunca, em termos fiscais, tudo fica 100% claro, mas pelo menos algumas dúvidas a gente consegue tratar. Bom, Tá Rebeca, certo. panorama geral. Não, foi ótimo, obrigada. Fiz aqui algumas anotações para a gente falar de novo ao final aqui, para esclarecer alguns pontos. Mas eu vou passar a bola para o Balerone, eu vou aproveitar um gancho, Rafael, do que você falou naquela parte da classificação contábil, né? Você falou muito na necessidade de ter valor justo. E quando a gente fala de crédito de carbono, a gente tem visto aí uma volatilidade muito grande dos preços, né? Principalmente aqui falando dos CBIOS, para puxar a sardinha ali para o Balerone, a gente teve uma alta muito crescente dos preços. E falando de carbono também, a gente tem essa volatilidade de preços, porque por algum motivo que acho que ninguém ainda soube explicar, né? A gente tem visto uma vinculação muito direta, né, entre os tokens de crédito de carbono com criptomoedas, e especificamente aqui o Bitcoin, o que não faz o menor sentido, mas quando tem a alta dos Bitcoins, normalmente tem a alta dos tokens dos créditos de carbono também. Então, Rafael, se você puder, Balerone, se você puder aproveitar aqui o gancho dessa questão de valor justo, de volatilidade de preços, para explicar para a gente, para contar um pouco do que a gente teve de alterações recentes aqui em relação ao cumprimento das metas do RenovaBio, eu agradeço, eu acho que vale essa contextualização aqui para todos. E vou aproveitar e já fazer uma segunda pergunta também, para saber se o que é o RenovaBio, do que se trata e se ele é um imposto, um tipo de imposto, um tipo de tributação aí para distribuidores de combustíveis fósseis. Claro. É, Beca, obrigado aí pelas perguntas. Enfim, novamente também um prazer aqui estar com o público tratando desse tema fundamental para a existência da gente enquanto espécie, dos nossos filhos. Quando a gente pensa, né, Beca, em RenovaBio, eu sei que existe a discussão em andamento, né? Enfim, tem lá o processo. O TRF4 decidiu até outro dia, né? Acho que teve o RESP
ajuizado semana passada, se não me engano, mas o RenovaBio, enquanto colocado dessa forma, ele é uma política pública, né? Ele não é um imposto. A gente pode entrar numa discussão depois sobre o fato de você ter uma compra obrigatória, mas o fato é que ele é uma política pública que visa uma série de objetivos, né? Visa fomentar a produção de biocombustível, e nesse contexto da certificação da produção de biocombustível, você tem os créditos de descarbonização, que são os CBIO, né? E aí, os CBIOs, eles se tornam o primeiro mercado regulado no Brasil de ativos ambientais, porque você cria a obrigação das distribuidoras de combustíveis de adquirirem esses créditos, né, e aposentarem, né, retire esses créditos ao fim de determinados períodos. E a gente recentemente, né, aconteceu uma alta no preço dos CBIOs. Eu confesso para você que, enfim, esses temas das criptomoedas com o CBIO fogem um pouco do meu conhecimento. Eu sou ainda um pouco mais brick and mortar do que Tolkien, mas o fato é que, como você colocou, existe um pouco pelo menos tem havido um pouco de correlação especulativa nesse contexto, porque não só as distribuidoras, como parte do mercado regulado, que são obrigadas a comprar, mas também qualquer pessoa pode adquirir um CBIO com um intuito especulativo para utilização como crédito para as suas atividades. Eles ficaram caros, vamos botar assim, né? Houve um aumento de preço, percebeu-se como caro, e no contexto em que passamos atual de, globalmente, aumento dos preços de energia, particularmente sensível ao preço de combustíveis, dos derivados, e os efeitos que temos na inflação, houve uma decisão governamental de adiar-se, né, essa comprovação dos créditos, o que permite um pouco de mais, essa comprovação da compra, né, o que permite um pouco mais de tempo para que se gerencie essa volatilidade, essa incerteza de preço, e que também se espera haja um efeito no final, algum tipo de efeito sobre os preços dos combustíveis, dos derivados, especialmente gasolina, vendida na bomba, né? Vamos lá. E eu me perdi um pouco da sua segunda pergunta, ou eu misturei com a primeira, Beca. Não, você respondeu as duas. Deu certo. Né? Mas deu certo. Mas é interessante, né? Porque assim, uma coisa que o Santos colocou no início, essa questão da natureza jurídica do crédito, ela é uma questão bastante interessante, porque até a gente fala muito de crédito de carbono, eu gosto de pensar no assunto mais como gênero, né? Como ativo ambiental, que até lá o PL 528, que tá na Câmara, ele trata enquanto ativo ambiental, né? Você consegue pensar, quando você bota nesse gênero, você pensa no CBIO como específico, você pensa no crédito de carbono enquanto mercado não regulado, né? E aí esse mercado voluntário ele acaba acontecendo muito por conta lá daquele RED+, tá ligado à conservação de floresta, que a sigla como é? Redução de emissões provenientes de desmatamento, degradação ambiental. Isso, né? Enfim, a gente fala só a sigla, então a gente tem que puxar pela memória lá o significado, mas, enfim, o ponto de conservação de florestas e também a questão de energia renovável, biometano, lá com os REC, né? Com o Renewable Energy Certificate. Quando você pensa nisso enquanto ativos ambientais, você tem uma visão mais ampla, e isso, quando você coloca também no contexto macro de qual é o propósito econômico de criação de incentivo, de você criar esse tipo de ativo que, no fim, claro, a gente tem o objetivo macro, né, de redução de emissões, de preservação do planeta para as próximas gerações, de redução dos impactos que temos causado durante esse período aí do antropoceno, mas quando você cria esse conceito dos créditos de carbono e outros ativos ambientais,
que você está fazendo é que você busca dirigir dinheiro para atividades que, no fim das contas, preservem o ambiente de uma forma ou de outra, transferindo dinheiro, transferindo receita de atividades que, eu vou ser impreciso aqui, que poluam, né? Há muito essa crítica de, poxa, por que você precisa de um mercado, por que você precisa precificar o carbono, você está dando uma licença para poluir. O fato é que as pessoas reagem a incentivos, né? Análise econômica do direito aqui. Então, a menos que você crie algum tipo de incentivo, você vai ter, no final das contas, um ativo que determinadas empresas ou populações fazem atividades que poderiam ser, que possuem um valor, mas não são monetizadas, né? Então, você, com esse tipo de criação de mercados para ativos ambientais, você cria a possibilidade de monetização e transferência de recursos de atividades que sejam poluidoras para aquelas não poluidoras, e você acaba criando também um incentivo para que as atividades poluidoras não sejam realizadas ou sejam realizadas de maneira menos poluidora, dado o aumento de custo a elas, e você, ao mesmo tempo, cria um incentivo para as atividades não poluidoras, porque as atividades compensam, dada essa perspectiva de transferência de renda para elas, né? Então, quando você compara esse conceito mais amplo com a perspectiva dessa discussão que o Santos colocou no início, se é ativo financeiro, se é ativo intangível, enfim, a natureza jurídica da coisa, é interessante agregar essa outra luz nessa discussão, né? Legal, Rafael. Super obrigada aqui. Eu vou fazer uma para o Santos agora e depois eu vou voltar com você com mais uma polêmica, tá? Porque esse tema de RenovaBio tá quente aí. E como eu disse hoje, a minha posição aqui tá ótima, só fazendo pergunta, não tendo que responder nada. Mas eu tenho certeza que os temas de tributários serão de maior interesse do público. Isso está no hot seat aí hoje. Bom, olha, eu vou. Até essa pergunta, Santos, ela veio dos inscritos, tá? Não é minha, mas eu vou só fazer um adendo aqui. Eu não sei se estão todos familiarizados, né? A pergunta tem a ver com o sistema de cap and trade. Eu não sei se todo mundo que está assistindo está familiarizado com o tema, então eu vou falar muito rapidamente, tá? Do contexto do que é um sistema de cap and trade, só para a gente conseguir endereçar melhor a pergunta. O cap and trade ele é um instrumento econômico de governo que é projetado para limitar o nível total de emissão de certos poluentes. Então, a história do dióxido de carbono equivalente, né, do CO2 equivalente. Então, é o governo estabelecendo um teto para as emissões todos esses poluentes que compõem aí o carbono equivalente. Então, nesse sistema, o governo vai definir um limite para cada setor, tá? E aí, esse limite vai levar em conta as características de cada atividade econômica que é realizada. E esse limite total de emissões por setor, ele é dividido em permissões, que são aqueles allowances que a gente ouve falar bastante. Então, cada empresa ela sabe já de antemão e previamente quanto ela pode emitir durante as suas atividades. Então, o governo ele vai distribuir essas permissões para as empresas ou de forma gratuita ou de forma onerosa aí em leilão, tá? E qual é a ideia do sistema de cap and trade? Prever aí um calendário para que essas emissões venham sendo diminuídas ao longo do tempo. Então, esse limite, ele começa alto e ele vai diminuindo normalmente com o tempo, justamente para proporcionar aí um incentivo para que a indústria e cada setor produtivo possa ir trazendo inovações tecnológicas, nova tecnologia para reduzir a sua emissão e garantir maior eficiência aos negócios. Então, feita aí essa breve contextualização, Santos, eu queria endereçar aqui a pergunta se há incentivos fiscais para o comércio de licença de emissões aqui no Brasil hoje. Não há, Rebeca. Hoje a gente não tem na legislação a previsão de nenhum incentivo, tá? O que a gente pode dizer é que um dos PLs aí que
está em análise, ele prevê até um regime tributário incentivado que é difícil de crer que ele passaria na prática, que basicamente ele prevê isenção de IR, CES, PIS e COFINS, isso dificilmente vai prevalecer, né? Mas o que a gente pode dizer hoje é que, por enquanto, né, a gente não tem incentivo fiscal e o que está proposto no PL parece irreal. Então, essa é uma discussão que ainda precisa aí de amadurecimento. Legal, obrigada. Então, voltando aqui para o fogo no parquinho, Balerone, eu vou te perguntar. A gente teve, né, como eu mencionei, o decreto de maio que lança aí as bases para o mercado de carbono no Brasil. Na semana que saiu a publicação, teve muita discussão na mídia, no meio acadêmico, aqui para a gente, com os nossos clientes mesmo, se esse decreto ele traria aí uma desnaturação do RenovaBio, a partir do momento que haveria, então, um sistema, de novo, as bases para um sistema que ainda não existe, tá? A gente tem o PL aí em tramitação no Congresso, mas um sistema que, a partir do momento que ele seja posto, ele vá substituir o RenovaBio. Então, queria ouvir aí de você se você acha, e aqui não tem resposta certa e errada, tá? A gente tem opiniões para os dois sentidos, opiniões abalizadas, mas eu queria ouvir aqui as suas ponderações, então, se haveria uma incompatibilidade da manutenção do RenovaBio com aí um futuro iminente mercado regulado de crédito de carbono no Brasil. Eu acho que é importante até começar só deixando claro que o decreto 11075 ele é só um pontapé inicial, né? Essa estruturação do mercado de carbono lato sensu aqui no Brasil, especialmente feita aí por meio desse decreto que, convenhamos, não é um instrumento jurídico que dá mais segurança jurídica e perspectiva de estabilidade normativa, vamos colocar dessa maneira, e ele ainda depende de muitas coisas, especialmente o estabelecimento das linhas de base das várias atividades, para que você possa, então, certificar posteriormente as reduções e emissões. Agora, indo especificamente na sua pergunta, na minha opinião, os dois temas eles não são incompatíveis. O RenovaBio, ele tem propósitos além exclusivamente da redução de carbono. O RenovaBio ele é uma política pública que busca também incentivar os biocombustíveis, né? Você agregar valor à biomassa brasileira, você aumentar o papel dos biocombustíveis na matriz energética nacional. Isso acaba sendo feito quando, lembra lá que a gente estava colocando no início, quando você olha o papel econômico e a criação de incentivos, no momento em que você obriga as distribuidoras de combustíveis a comprar créditos e retire esses créditos dos produtores de biocombustíveis, você, no fundo, você está criando um mecanismo de transferência de renda, né, das distribuidoras de combustíveis para os produtores de biocombustíveis, e com isso, então, você está criando um incentivo, uma política pública que favorece os biocombustíveis, né? Então, uma coisa pode conviver com a outra. Você pode ter um mercado de carbono regulado, você pode ter um mercado de carbono voluntário e você pode ter um tipo específico de ativo ambiental, de crédito de carbono, CBIO, que você tem um dever legal para que uma determinada classe de agentes econômicos adquira esses créditos, né? Criando, então, esse mecanismo de transferência de recursos de um grupo a outro. Então, assim, acho que uma coisa não prejudica a outra. E assim, eu não sei, Rebeca, acho que, embora a gente, claro, tenha que lidar com as normas como estão, né? O 11075 está aí, temos que lidar como ele é.
Sei lá, eu acredito que alguma coisa como o PL 528, talvez o PL próprio 528, ou ele depois alterado, o que for, eu acho que um mecanismo legal vai acabar sendo adotado mais cedo ou mais tarde, detalhando adicionalmente os pontos, trazendo trazendo uma segurança jurídica adicional. E aí, se o 1175 vai ser compatível com essa nova lei ou não, a gente vê depois. Mas não sei, eu acho que uma coisa não, o CBIO não é prejudicado necessariamente por um outro mercado de carbono. Inclusive, até se você tiver algum outro tipo de mercado de carbono aí com condições voluntárias e tal, talvez você crie outros mecanismos em que o motivador desse adiamento, né, da comprovação aqui desse ano possa não estar mais presente, né? Você vai ter menos, você cria oferta de outra classe de ativo ambiental, você então pode deslocar a demanda para esse tipo. Então, lembrando, uma vez que preço é onde curva de oferta e procura se encontram, existe uma possibilidade do preço do CBIO sofrer um decréscimo como resultado disso, né? É isso aí. Eu vi o Maurício concordando também quando você estava falando, a gente está bem alinhado aqui, né, Maurício? Se o Maurício está concordando comigo, eu estou em ótima companhia também. Ele Exatamente. é um grande conhecedor Sempre, dos sempre, temas Valerone. ambientais e dos efeitos econômicos, né, Pelegrino? É isso aí. Vou aproveitar, eu acho que você já respondeu, mas para ficar mais objetiva, que é uma das perguntas que a gente recebeu dos participantes, se as empresas que emitem CBIOS, aqui, as empresas que emitem CBIOS podem atuar no mercado de carbono? Acho que você já respondeu, mas se você puder responder novamente aí de forma objetiva, só para a gente endereçar esse ponto, eu agradeço. Tá, a resposta é sim. Preciso falar Foi bem mais? objetivo, exato. Tá, tudo bem. Vamos lá, né? Quem emite CBIO é o produtor, o importador de biocombustível, né? Como a gente estava colocando no início, o 11075 é só esse pontapé inicial. Você ainda tem um monte de coisa para adicional para regulamentar. Você tem que fazer a definição dos planos setoriais de mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Você tem que estruturar o Sistema Nacional de Redução de Emissões. Você tem que estruturar as bases de comercialização desse mercado voluntário. Então, assim, ainda vai demorar um tempo. Agora, essas mudanças eles podem integrar e usar o RenovaBio como base e também o CBio, mas você não, ao meu ver, você não tem um problema, né, de você continuar a empresa gerando CBio lá pela sua atividade de produção e importação de biocombustíveis, que seria uma atividade incentivada e seria uma classe de ativo com uma demanda obrigatória pelas distribuidoras, e essa mesma empresa, por meio de outros projetos, né, por meio de outros projetos, também gerar crédito carbono. O que não dá é para o CBIO ele pode ser comprado como parte de um mercado voluntário, não necessariamente uma distribuidora de combustíveis comprando, mas da ótica do gerador desse crédito, ele pode fazer uma coisa que gera CBIO e uma coisa e uma coisa que gera outro crédito carbono. Você não tem problema nenhum. E da mesma maneira, ele pode vender esse crédito carbono para a distribuidora, ou amanhã ele pode vender para algum outro agente, a menos que se estabeleça no futuro, quem sabe, alguma limitação para que você tenha o CBIO adquirido exclusivamente por distribuidoras, né? Então, são coisas aí diferentes. Obrigada, Rafael. Já ia passar seu e-mail aqui para a Cibele, que foi quem fez essa pergunta. A hora que você respondeu só o sim, ponto. Eu ia falar, Cibele, manda e-mail para ele, pede a explicação da pergunta, mas não vai precisar mais, então. Beca, eu tinha uma amiga de faculdade que falava, Valerone, você é um advogado que consegue responder as perguntas sim ou não. Eu consigo. As pessoas às vezes querem um pouco mais da justificativa, né? Não, mas deu certo, então não vai precisar do e-mail depois. Pode mandar e-mail também, não tem problema não. Bom, aqui falando também dessa parte, né, de coexistência entre o RenovaBio e esse decreto que a gente está falando bastante aqui, que é de maio, vale mencionar que é um decreto que foi expedido pelo Poder Executivo. Então, assim, ele nem poderia dispor regras mais específicas. Isso realmente é uma matéria que está a cargo do Congresso Nacional. Então,
de fato, ele é um pontapé inicial, é só uma sinalização, inclusive do Brasil para os outros países, de que esse tema tem tido a atenção do governo e que o governo está trabalhando para fazer um ambiente de negócios mais favorável no Brasil para desenvolvimento desse tema, considerando também que o Brasil aí é um grande expoente, né, nessa história dos créditos de carbono, e aí a gente tem expectativa de que vá dominar o mercado, ou pelo menos ocupar uma parte relevante do mercado de carbono num futuro próximo, esperamos nós. O contexto do lançamento do decreto não pode ser ignorado, né? Estava ali no Jardim Botânico, né? Enfim. Exatamente. Vamos deixar isso para os historiadores. E o decreto também, eu acho que vale mencionar, ele tem um artigo específico que fala que um ato conjunto, estou até lendo aqui, por isso que eu estou olhando para o lado, ato conjunto do Ministério do Meio Ambiente e da Economia vai estabelecer os critérios para compatibilização de outros ativos representativos de redução ou remoção de gases de geração de efeito estufa. Então, além de toda essa contextualização, que é o que faz sentido do tema, a gente também tem isso expresso na norma, para, enfim, para endereçar esse ponto. Então, essas críticas nós acreditamos aqui, isso não foi combinado previamente, os três estamos concordando que dá para realmente existir esses dois sistemas e eventualmente outros que venham a ser criados, né? A gente tem a história do metano agora também, então dá para fazer tudo. Deixa eu ver o que mais que a gente tem de pergunta. Aqui, a gente tinha uma pergunta sobre regulação específica para atividade de compra e venda de crédito de carbono. Deixa eu até ver quem fez essa pergunta. Ela já foi respondida. Fernanda, foi você que fez essa pergunta. Acredito que a gente já tenha respondido aqui do ponto de vista normativo, né, o que existe. Se não tiver ficado claro para você, me manda uma mensagem aqui, a gente volta para esse ponto, não tem problema nenhum, tá? E aqui eu vou passar mais uma também que a gente respondeu antes, e daí eu vou fazer um compilado. Eu estou recebendo bastante pergunta aqui no chat, vou tentar juntar em blocos aqui, mas enquanto isso, até em benefício aqui de quem mandou a pergunta antes, né, para que não fique sem resposta. Balerone, se você puder contar aqui para a gente, essa pergunta veio no webinar de semana passada também, a gente acabou não conseguindo passar por ela, então eu vou olhar o nome também aqui, peraí, quem mandou essa pergunta, vamos prestigiar. O Henrique participou do de semana passada também, mandou essa pergunta, infelizmente a gente não conseguiu responder, então vamos responder hoje, Henrique. Valerone, se você puder contar brevemente aqui, aí eu já vou pedir para o Maurício complementar em seguida, quais são os produtos ofertados pelo escritório em relação ao mercado de carbono. Então, como é a atuação, o que os advogados fazem, né, em relação a esse tema. Marchand, legal. Exato, o palco é seu. Não, olha só, a gente olha o tema sob a perspectiva mais ampla, né, da área de ESG e impacto, que é uma área multidisciplinar que temos no escritório, congregando profissionais de diversas práticas. Eu venho mais de um background fóssil, né? Nos últimos anos eu tenho atuado um pouco mais também com renováveis, tendo visto a perspectiva da transição energética. Temos profissionais ambientais, como você, Pellegrino, Polari, temos times de tributário, como o Santos, a Fernanda Stoickley, temos pessoas da área de energia elétrica, da área de bancário, enfim, realmente é uma área bastante multidisciplinar quando você olha a perspectiva tanto do S quanto do E quanto do G, né? Aqui a gente está mais no E da coisa. A gente, claro, tem as atividades consultivas variadas, como, por exemplo, essas perguntas que estão surgindo aqui. Me recordo, por exemplo, faz pouco tempo a gente fez aquele memorando junto, né, Beca, para aquela a trader global que queria agregar como parte dos produtos que oferece alguns produtos envolvendo créditos de carbono, compensações. Eu queria entender como que funcionava esse mercado brasileiro. Então, por exemplo, esse apoio na estruturação de negócios, né, quando você tem também empresas do setor renovável, a gente atende clientes vários renováveis. Por exemplo, tem um cliente aqui nosso que atua bastante com
solar e a geração de REC, a venda desse REC, a inclusão desse REC nos contratos de venda de energia. Naturalmente, os aspectos tributários da coisa, né, onde o Santos pode aí ele fazer o marchand do tipo de atividade relativa ao crédito de carbono, todo esse consultivo que a gente está vendo. Santos, quer pegar aí um pouquinho? E depois você passa para o Pellegrini e para a Beca? Eu acho que quando a gente olha aí para uma atuação consultivo, né, nos aspectos fiscais de crédito de carbono, eu toquei aqui em alguns, mas na prática, quando, né, você olha aí para a questão, né, as mais variadas situações podem acontecer, né? Até trazendo aqui já uma pergunta que enviaram aqui no chat, né, que eu já pego a deixa, né? Foi, e como fazer o transfer pricing disso, né? Se você tiver aí uma transação com parte relacionada, né? Então, você vê que os desdobramentos, eles são inúmeros, né? Porque uma coisa é você pensar numa operação que é uma cessão de direitos aí de crédito de carbono para terceiros, né? Outra, se você tiver transações dentro do grupo, né? E aí, até já pegando o gancho, respondendo, né? Acho que hoje, né, você não tem uma clareza aí de... Até por a gente está falando de algo que, né, a gente está falando do mercado voluntário, né, regulado ainda não decolou, então voluntário, ainda com uma questão ainda muito incipiente, né? Você não tem uma clareza hoje qual seria o método, por exemplo, que o mercado tende largamente a adotar, né? Então, a gente olha para o crédito de carbono, ele pode ter um quê de uma commodity, né? Que aí facilitasse até você adotar um preço independente comparado, né? Ou algo do gênero, mas fica aí também sempre aquele ponto de, na ausência, né, de, às vezes, um critério mais claro, de documentação, ou de informação, você acaba caindo no cost plus, né? Então, acho que hoje não tem ainda, assim, pelo menos não tem conhecimento de uma visão de mercado, de um método que tenha sido aí adotado. Mas, enfim, aí retomando um pouco aí essa colocação, eu acho que aqui a gente tem uma infinidade de coisas para analisar. A tributação em si já é controversa, que dirá os aspectos práticos aí podem surgir a depender de cada tipo de operação, né? Então, desde a concepção original, né? Por exemplo, a gente não tratou aqui, por exemplo, se eu incorro em gastos e não consigo depois reconhecer o crédito de carbono, né? Não tenho aí, meu processo não é concluído com reconhecimento, como que eu faço com essa despesa? Acho que aqui, à medida em que, né, as atividades forem acontecendo, né, e acho que a gente está aqui aí para ajudar a interpretar e pensar aí nos melhores caminhos. Maurício, puxa aí a sardinha para o nosso lado agora, do ambiental. De fato, são inúmeros reflexos. Acho que o Valeroni muito bem colocou a equipe que está por trás disso. Não é uma equipe pequena, ao contrário, é uma equipe extremamente complexa, com inúmeros especialistas em áreas distintas que sempre vão sentar para achar a solução ou a melhor solução, aquilo que a gente entende como o mais correto em relação a essas discussões. Então, da parte ambiental, a gente tem não só a parte de consultoria, mas também a parte de alinhamentos, licenciamento, discutindo, inclusive, em alguns momentos, com as agências específicas ambientais para fazer essa abertura e compreender que há um incentivo, ou deverá haver um incentivo em relação a essas novas atividades que têm como prerrogativa o desenvolvimento de crédito carbono ou mesmo a redução de matrizes que pudessem ter uma matriz energética fóssil, né? A gente tem um caso específico de substituição de uma matriz fóssil por uma matriz
de hidrogênio. Então, temos aí inúmeras oportunidades, especificamente também buscando discussões em relação a ESG de maneira geral, quanto às comunidades, as identificações, as necessidades, como fazê-lo. Então, nós temos, sob essa perspectiva e sob a nossa bandeira do Sescom Barrier, esses inúmeros profissionais que nos ajudam a dar a solução que o cliente esteja satisfeito, né? Mostrar que há um caminho, mostrar que esse caminho é viável e ajudar na implementação. Eu acho que são esses 3 pontos que temos condição aí de ajudar especificamente. Obrigada. Acho que Pellegrino, realmente, assim, acho que o mais bacana, né, é que é uma prática multidisciplinar e bem integrada, né? Aqui a gente, só nesse webinar aqui, temos pessoas que vêm de 3 práticas, 3 práticas diferentes nas suas origens, mas que estamos sempre dialogando, trabalhando em conjunto. A gente reconhece que esse mundo é complexo e requer perspectivas várias para que você resolva os problemas complexos, né? Então a gente Principalmente nas novidades, agindo né, a isso. Valerano? Oi? Exatamente. Principalmente nas novidades, né? Elas se tornam cada Exato. vez mais complexas e a gente tem que destrinchá-las para que, de fato, consigamos avançar. Aquele projeto de hidrogênio lá que a gente trabalhou junto, por exemplo, não, acho que meia dúzia de áreas de escritório tratando do tema para que a gente pudesse endereçar cada uma das especificidades, né, Pellegrino? E a própria discussão de possibilidade de tokenização do mercado de carbono, né? Tem outras inúmeras discussões em relação a isso. Bom, obrigada. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem de pergunta. Só fazendo um adendo, o Rafael Santos já respondeu, Paulo, a sua pergunta. Você me mandou aqui no privado, eu passei para ele, e no meio da resposta aí das vendas dos produtos do escritório, ele já respondeu aqui sua pergunta, basicamente dizendo que, não sei se você estava acompanhando aqui, porque eu não acabei não falando o seu nome, Rafael, você me corrige, tá? Se eu estiver falando alguma bobagem, mas basicamente dizendo que não há, então, uma metodologia que se aplique perfeitamente ao caso, mas que, de um ponto de vista aí preliminar, a gente não vê impedimento para que seja adotado um método de preço comparado ou de custo mais lucro, tá? Respondendo aqui a sua pergunta. Falei certo, Rafael? Não falei nenhuma bobagem? Ah, então tá bom. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tinha. Eu acho que são essas perguntas. Tem uma que também veio aqui dos inscritos, e eu vou aproveitar para fazer ela aqui a título de encaminhamento aqui já para finalização do webinar. Se tiver mais alguma pergunta, por favor, nos mandem aqui no bate-papo, que a gente ainda tem uns minutinhos para responder. Mas a gente recebeu uma pergunta, deixa eu ver de quem que foi aqui. Deixa eu pegar o nome, do Ian, perguntando se além de ativo financeiro, os créditos de carbono podem ser caracterizados como produtividade agrária. Bom, essa pergunta veio antes da gente começar o webinar, que a gente já começou com o Rafael contando para a gente que, enfim, que essa classificação contábil não é preto no branco, mas nos parece que não está correto esse enquadramento dos créditos de carbono como ativos financeiros. Mas aí, Maurício, eu te peço ajuda para você me ajudar aqui a responder essa. Mas como ativos ambientais, né? E aí os créditos de carbono eles estão dentro do guarda-chuva de pagamento por serviços ambientais, né? Que é uma lei federal que a gente tem também aqui no Brasil. Eles podem e devem ser considerados, sim, para fins de aferição de produtividade do imóvel rural, porque embora tenha alguma discussão, eles são enquadrados aí pela maioria das pessoas como commodities. Então, é uma forma, sim, de comprovar produtividade e que essa área rural, né, que cedia aí a geração desses créditos, não é uma área ociosa.
Maurício, se quiser E complementar. só para complementar, acho que não haveria talvez nem sentido de você permitir que houvesse o reconhecimento do crédito carbono, e entender aquela área como não produtiva, a dar ensejo a outras discussões em relação à possibilidade de desapropriação para fins de interesse social e outros mais. Então, você não estaria de fato incentivando. Você tem que incentivar e garantir que aquela produção de carbono, se a gente pode assim falar, ou daquele crédito desenvolvido especificamente para aquilo, possa se manter. Não faz sentido a gente não entender aquilo como, de fato, uma produção. Por mais que muitas das vezes eu não tenha o desenvolvimento de um produto tangível que vá para dentro do silo, que vá para dentro de uma fábrica a dar um resultado de alimentação ou coisa que o valha, ele deve ser, sim, entendido como produção agrícola. Não Isso faz volta lá sentido para entender como não produtivo. isso volta lá para aquele tema inicial do princípio da coisa, né? Da criação de incentivos para determinadas atividades. Se você te forma, você olha que isso não é produtivo, no limite, está sujeito até a desapropriação, como que você vai estar incentivando? Né? Ficaria esquizofrênico. E também, né, tá alinhado até com a política de governo também. A gente teve alteração recente na lei de CPR, né, para regulamentar a CPR verde, e também os créditos de carbono foram incluídos aí no conceito amplo, ampliado de produto rural, que pode servir de lastro para a emissão da cédula. Então, acho que por todos esses motivos, sim, pode ser considerado como uma atividade econômica e, inclusive, para fins de aferição aí da produtividade do imóvel. Eu Aí, acho que. Rebeca, puxando o gancho aqui, eu acho que Ah, esse é um tema que você pode ter realmente um descompasso, né, com o fiscal, porque aí resgatando aí um pouco o que eu falei logo no início, né, assim, você tem o crédito de carbono, né, muito mais não, ele é um título, né? E aí, assim, ele sai um pouco desse conceito de mercadoria, né? Então, de produto agrícola, de circulação, a gente não fala em ICMS, não fala uma série de coisas. Então, acho que aqui a gente talvez tenha aí um descolamento, tá? acho que é questão de tempo, né, para alinhar aí esses conceitos em todas as esferas, porque é um assunto que acaba impactando, né, todas as áreas aí do direito, e é um assunto novo, embora a gente esteja aí falando, né, de crédito de carbono desde Kyoto. É um assunto que tem muitos desdobramentos, e a gente tem as discussões fora do país, né, que elas estão muito ligadas a um contexto que não é o nosso. Então a gente realmente precisa internalizar essas discussões, trazer para a realidade brasileira e adaptar o que for importante, o que for necessário, né? Eu acho que a gente pode aqui encaminhar para o encerramento. Eu vou passar a palavra para o Balerone, depois para o Santos, para vocês fazerem aí alguns comentários finais sobre o tema. Já vou só, antes de passar a palavra para vocês, fazer aqui a propaganda dos nossos webinars. Esse é o segundo encontro da série. Como a gente disse na semana passada, a gente fez o primeiro para falar de uma contextualização geral, então a gente falou de uma forma bem prática dos conceitos, como gerar créditos de carbono, como enfrentar aí desafios quando a gente fala de adicionalidade. Então, a gente tratou de tema se pode haver geração de crédito de carbono em área de APP, em área de reserva legal. Tá bem legal, então se vocês puderem lá, tiverem interesse, está disponível no YouTube. Na semana que vem, no dia 18, a gente tem um novo encontro, nesse mesmo horário, às 10 horas. A gente vai receber o CEO da MOS para conversar com a gente sobre oportunidades envolvendo crédito de carbono. Então, a gente vai ter também advogados aqui do escritório da área de regulatório CVM e da área de tecnologia para a gente conversar sobre token, conversar sobre NFT. Esses contratos, né, HAWTS, que são os contratos de investimento coletivos, que são uma saída bem interessante para. Alô?
Oi, Acho que sumiu sua voz um pouquinho. voltei porque acabou a luz. Ah, não, você não desconectou, não. Não, porque tá tudo apagado, então vou continuar falando. A gente tem, então, esses contratos. Vocês me ouvem? Sim. Tá, Pode de falar. investimento. Pode falar, não se preocupa, não. Deve ter apagado a luz, mas se não for um exercício de incêndio, Se eu não tiver que sair, evacuar, né? Direto o é, prédio, a gente continua te ouvindo, Rebeca. Vocês me ouvem, então? Sim, Para mim tá tudo escuro, tá? Tô falando com uma tela preta. Bom, a gente vai falar então dessa parte de investimentos coletivos para financiamento desses projetos de geração dos créditos. E aguardamos vocês no próximo encontro. Maurício, vou passar a palavra para você para fazer os encaminhamentos aí, porque enfim, preocupa não. estamos sem luz aqui em São Paulo. Tá joia. Bom, então, voltamos aí para o Rio. Vamos começar aí com o Santos para que ele possa fazer as suas palavras finais. Depois a gente passa para o Balerone e aí a gente faz o encerramento. Então, Santos, por favor. Acho que só agradecer aí a paciência de todos, né, que estão com a gente até agora, agradecer a presença, sempre bom, né, tirar umas horinhas assim da manhã para falar sobre assuntos importantes, né? Então, acho que agradecer novamente e acho que a mensagem aí que é possível passar do ponto de vista fiscal, né, que esse é um tema ainda com muita discussão, né? A gente ainda precisa aí realmente de uma regulamentação mais clara, né? E que conhecendo aí, né, eu até por coincidência fiz minha monografia da faculdade, né, em tributação de crédito de carbono, não vou dizer em qual ano, né, para não me denunciar, mas passado todo esse tempo até hoje, né, a gente continua tendo uma única solução de consulta e muito mais dúvidas do que certezas. Então, acho que é um tema aí para acompanhar de perto. Estamos aí à disposição. Quem quiser aí depois procurar direto, trocar ideia, passa a mão no telefone, liga para a gente e aí a gente naturalmente discute aí esse tema com todas as implicações que podem ter. Santos, eu faço eco a você, agradeço a audiência, a paciência de todos os presentes. Acredito francamente, profundamente na importância dessa discussão e do desenvolvimento desses mercados de ativos ambientais. Se, se nós estamos preocupados em deixar um planeta, né, para a próxima geração, a gente precisa ter mecanismos. E o fato é que vivemos num sistema capitalista em que os mecanismos financeiros, econômicos, são as principais formas de criação de incentivos e direcionamento dos comportamentos, né? Então, há uma força muito grande, ao meu ver, para que a gente consiga desenvolver e aprofundar cada vez mais esses mercados de ativos ambientais, para além do CBI, o REC, crédito de carbono, crédito de metano, crédito de biodiversidade, os vários serviços ambientais possíveis. Acho que nós precisamos aprofundar cada vez mais esses mecanismos de transferência de receita para atividades que nos ajudam a preservar o planeta. Maurício, deixa eu só fazer um adendo. Eu voltei agora, eu acho. Pelo menos eu estou vendo vocês. Deixa eu só endereçar um ponto aqui. Samuel, eu vi a sua pergunta sobre fundo rural. A gente não vai conseguir responder aqui agora, porque o nosso time, a gente tem um time de techs aqui mais focado nesses aspectos de agronegócio. Eu já passei a pergunta para eles, tá? A gente vai te mandar por e-mail a resposta e vamos ficar muito contentes aqui em recebê-lo no escritório ou marcar mesmo uma reunião virtual, tá bom? Para a gente falar sobre esse tema. E pode esperar que a resposta chegue, tá bom? A gente só não vai conseguir fazer ela online aqui. Vai lá, Maurício. Bom, gente, e aí, caminhando para o encerramento, eu agradeço o Balerone, agradeço o Rafael Santos, agradeço a Rebeca, a Polari e todos aqueles que nos ouvem, né? Vocês
que mandam perguntas, que nos incentivam cada dia mais a desenvolver essas discussões, porque, querendo ou não, como a própria Lerone falou, são os pilares que vão nos permitir a formação dessas discussões em relação a créditos. A gente sabe que é desta forma que a gente vai conseguir deixar um mundo melhor, e afinal de contas a gente vê isso principalmente nas gerações que vêm vindo, né, essas discussões de como permitir com que o mundo esteja cada vez melhor. E sem que haja um incentivo por parte do governo, sem que haja um incentivo por parte do mercado, isso será muito difícil de acontecer. E o desenvolvimento dessas oportunidades, a avaliação em relação a elas e a problematização delas é cada vez mais essencial para que, de fato, tenhamos uma melhor fundação para o desenvolvimento de cada uma delas. E sejam inúmeras, CBIOS, em relação à RenovaBio, a questão de crédito carbono, a questão de serviços ambientais, todos eles têm que convergir ou buscam convergir com um futuro melhor. E é isso que, de fato, a gente quer alcançar e é importante que a gente o faça, não só internamente aqui, fazendo essa problematização, mas também tendo vocês como interlocutores. É importante que a gente tenha isso. Agradecemos, portanto, a participação de vocês e, novamente, renovamos o convite em relação à semana que vem, o novo webinar, no dia 18, às 10 horas, para que possamos dar continuidade também a essas discussões, não só conosco, mas também com convidados especialistas nisso. Então, obrigado e que tenhamos aí um ótimo dia e uma ótima semana. Bom dia. Bom dia, Bom pessoal. dia, tchau a todos.